Boa noite, boa noite, boa noite. Sábado, chegou sábado. Mais uma conversa boa com mais um palhaço por aí. Na verdade, vamos reencontrar o palhaço. Eu tive com ele na pandemia. Eu acho que foi na pandemia. Deixa eu convidar ele aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para quem tá entrando. Uma excelente noite. Uma excelente noite de conversa, de aprendizado. Vamos aprender mais um pouquinho com esse palhaço. Esse palhaço é sensacional. Ele tem uma longa história. É palhaço tradicional ainda. Ó, vem de vô para neto. Fala do grande Cláudio da Escola Palhaço Interior. Ó, aí tá aí já, ó. Olá! Ah, Que saudade, meu querido irmão! que Tudo bom? saudade! Eu tava falando agora aqui, desde a pandemia, não é? É verdade! Como passa o tempo! Como boa, né? Que, que loucura, né? Como passa. Agora, graças a Deus, em épocas melhores, né? É, ainda graças a Deus mesmo. Mas e aí, Não como é você tá? verdade? Como você tem passado nesse tempo de que a gente não se encontrou, agora que tá se encontrando novamente? Verdade. Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, levando muita alegria para as pessoas, é o que a gente gosta de fazer, né? Uhum. E isso que é importante, levar amor pro próximo. Eu acho que é até uma forma da gente agradecer a Deus por tantas bênçãos, né? É verdade, é verdade. E para gente começar, quem é Carlos? Carlos, ó, bom, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Então eu vou falar assim um pouquinho no sentido de ser humano, né? Não vou falar de, eu estudei isso, aquilo, porque eu acho que é o melhor a gente falar a nossa essência e mesmo assim é difícil. Quem sabe melhor são os outros, não a gente, né? Verdade. Mas o que eu posso falar é que assim, eu tive um grande mestre, foi meu avô, o Valdemar Seixo, que é conhecido como Palhaço Arrelia, o grande Palhaço Arrelia, né? Uhum. Então eu tive a felicidade de ter ele como exemplo, não só na questão da arte do palhaço, que é uma nobre arte, né, da palhaçaria, mas também ele me deu um exemplo muito lindo, que foi a caridade, né? Então, além dele fazer shows, televisão, rádio, espetáculos, tudo mais, gravar discos, filmes no cinema e tudo mais, e ele, desde a década de 40, ele já saía dos shows dele, dos espetáculos, e depois ele ia para hospitais, ia para instituições de caridade, ia para clínicas, visitar pessoas doentes, né? E pessoas que também ficavam em asilos. Ele visitava também a FEBEM. Então ele foi na década de 40, 50, 60, 70 fazendo isso, mas ele tinha como se fosse assim, ele não era uma coisa para ele mesmo, né? Ele sentia essa necessidade de levar amor ao próximo. Então o que acontece?
o que ele me explicava, ele não chamava a imprensa, embora ele fosse famoso, ele não chamava ninguém para ir lá de rádio, que na época não tinha TV, quando ele começou na década de 40 a fazer isso. Ele não levava ninguém para mostrar, olha, eu faço isso. Não, ele ia, aquilo que está na Bíblia, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Então ele fazia isso. E ele também foi o primeiro palhaço na TV brasileira, né? Exatamente, ele foi o primeiro palhaço porque ele foi o único palhaço que participou da primeira transmissão ao vivo da televisão aqui no Brasil, em 1950, né? Se não me falha a memória, em julho de 1950, teve o programa piloto, que era ao vivo, que foi o Chateaubriand trouxe os equipamentos, né? E foi transmitido ao vivo lá do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E o meu avô foi o único palhaço que participou, convidado e tal. Porque ele era muito famoso, né? E então, por isso, na história da televisão, ele foi o primeiro palhaço da televisão do Brasil. E outra coisa, outro também que eu acho que ninguém sabe também, ou deve saber, que ele que começou essa onda da escolinha, né? É verdade. No rádio, porque meu avô, ele era muito talentoso, né? Então, como ele cresceu no circo o palhaço ele faz tudo, né? Tanto que aquela época, para chegar a palhaço, ele tinha que aprender primeiro os outros ofícios. Então, se faltasse alguém no circo, ele tinha que cobrir. Então, ele aprendeu malabarismo, trapézio, mágica, domar animais, cama elástica, ele aprendeu a tocar 7 instrumentos musicais, tocava flauta, violão, piano, sanfona, tocava clarinete, enfim, violão, e era aquela coisa, para chegar a palhaço tinha que fazer isso, passar por tudo isso. E aí esse gosto dele, como ficou diversificado, ele acabou tendo facilidade na hora de poder, por exemplo, migrar para certos nichos, certas possibilidades artísticas. Então ele foi para o rádio, ele fazia teatro, ele era ator também. Depois disso, ele criou a escolinha, muito antes da televisão, no rádio, né? E depois aí isso rendeu, ele foi ficando conhecido cada vez mais. Ele, por exemplo, participou antes de vir à televisão para cá, para o Brasil, ele já tinha participado de filme no cinema brasileiro. Depois ele continuou, além da televisão, a participar de programas de rádio, continuou no circo por muito tempo, né? Então ele era um artista multitalentoso, né, eu costumo dizer, né? E eu aprendi essa caridade com meu avô. Você vê, antes de existir, não na questão de competição, porque entre nós artistas, né, você sabe muito disso, que você é um profundo conhecedor, até professor da arte, então, mas estou falando para o público entender, o público que está assistindo. Entre nós não existe essa coisa de, é meu concorrente, eu tenho que fazer melhor que ele. Não, aqui todo mundo, entre os palhaços nós somos todos irmãos, não é verdade, Marcos? Não existe concorrência, né? Então meu avô ele contava muito disso, tanto que muitos shows inclusive benemerentes, de caridade, eram feitos e se reuniam vários palhaços de diversos circos e diversos setores também, e todos faziam shows juntos. Não existe esse negócio entre os palhaços de concorrência ou de inimigo, jamais existiu. Inclusive eu procuro, quando eu dou aula de palhaço, eu procuro falar isso para os alunos quando eles chegam, sabe, fresquinhos, acabaram de experimentar um pouquinho do tema, do assunto, a gente começa a introduzir, né, no universo do palhaço, eu já pego e explico isso para que não deixe o ego, né, tomar conta e querer competir com os outros palhaços, porque não é isso, não é por aí, né? E tanto que foi seu avô que levou o Dedé Santana pro circo, não foi? O Dedé ele já era de circo, né? O Dedé ele já era de circo, né? A mãe dele era contorcionista, o Dedé é de família de circo. O que aconteceu, o Dedé ele tem uma história muito legal com a minha família. O Dedé eu adoro ele, né? É uma pessoa, embora ele seja, você vê, tão famoso, ele é o embaixador dos circos brasileiros, o maior palhaço branco de cara limpa do Brasil.
Ele tem uma humildade, assim, no sentido de uma generosidade, que ele é acessível, as pessoas querem falar com ele, ele atende e recebe muito bem, né? E o Dedé, ele sempre foi assim. O meu avô, ele tinha muita amizade com o Dedé e com o Mussum. O Dedé e o Mussum tinham muita amizade com o meu avô. E o que acontece? O Dedé, além disso, o Dedé tem um parentesco com o meu primo, que era o Pimentinha, que era a dupla do meu avô. Né? O Pimentinha era sobrinho do meu avô, filho do irmão do meu avô, que também era palhaço. E aí o que aconteceu? O meu avô, quando ele entrou para a televisão, foi um sucesso. Foi aquela loucura. E tanto que quando meu avô ele entrou, foi primeiro para a TV Tupi, ficou um período lá, um curto período. Depois ele foi para a TV Paulista, que era o Canal 5, né? E aí na TV Paulista ele também ficou um curto período, porque depois ele foi para a TV Record. Aí da TV Record que ele criou o programa Circo do Arrelia, conhecido como Cirquinho do Arrelia, e aí a dupla dele passou a ser o sobrinho dele, o meu primo, o Pimentinha, né? O Walter Seixas. Meu avô era o Valdemar e o Walter era o Pimentinha. E aí o que acontece? Como o programa fez muito sucesso, a TV Rio pegou e depois de um tempo, contratou meu avô também para fazer o programa ao vivo lá no Rio. Então meu avô, ele fazia o programa em São Paulo aos domingos, né, o programa dominical, era o maior programa de audiência da televisão brasileira, e ele ficou de 73 até, aliás, de 1953 até 1974. E líder de audiência, ninguém batia a audiência dele, nem o Silvio Santos, né? No vídeo que tem na internet, no YouTube, quem tiver curiosidade, quando o meu avô recebeu das mãos do Silvio o troféu imprensa, o Silvio era muito amigo do meu avô. O próprio Silvio pegou e comentou que enquanto o meu avô tinha o programa de televisão dele, que ele teve de 1953 até 1974, o Silvio não conseguia bater a audiência do meu avô. O Silvio ficava em segundo lugar. Enquanto o meu avô estava se apresentando, o meu avô era o líder de audiência. Foi em 1987, quando o seu avô recebeu o troféu de imprensa do Silvio, que o Silvio falou isso. Isso, exatamente. E aí o Silvio comenta isso. Ele até brincou, nossa, eu dei graças a Deus quando ele se aposentou. É verdade, é verdade. Ele brincou com isso, com esse fato. E o Dedé, o que aconteceu? O meu avô ele começou a ficar muito. Ele já era famoso, mas o programa dele começou a ter tanta audiência, e aí ele foi contratado para também se apresentar no Rio de Janeiro, era ao vivo. Então o que acontece? Quando meu avô foi para a televisão, os irmãos dele, no começo, tiveram irmãos que não quiseram migrar para a televisão, acharam que a televisão era uma novidade que não ia ter futuro. Tinha até um irmão dele que falava assim, aquela caixinha de madeira não vai vingar, não vai dar certo, tal. E o meu avô não, meu avô ele era uma pessoa que ele era muito empreendedor, sabe? Ele gostava de tecnologia, gostava de criar coisas novas, então ele viu uma possibilidade na televisão de um sucesso mesmo, né? Ele teve essa visão. E por isso que ele pegou e falou, vou sair do circo. E olha que ele já estava no circo há 45 anos. Né? Só que ele pegou e falou para os irmãos, ele falou, vou sair do circo e vou para a TV. Aí eles se reuniram, né? Porque nessa época meu bisavô não era mais o dono do circo, era meu avô, os irmãos, as irmãs. Eles se reuniram e aí o meu avô era a atração principal do circo. E aí o elenco dependia, todos os circenses do circo da minha família dependiam da bilheteria, e meu avô era a atração principal. Então o que acontece? Aí os irmãos do meu avô conversaram com ele e falaram, olha, a gente vai ficar sem você, vai cair a bilheteria, o rendimento. Então meu avô ele pegou e falou, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar de quarta-feira e sexta-feira e não vou cobrar nada. Ele falou, eu me apresento toda semana e vocês ficam com a bilheteria. E aí dá para pagar os artistas, né, a trupe lá, toda a equipe e tal. E também a família, trabalhava todo mundo lá. Aí meu avô ficou na televisão, e tinha um irmão dele que foi para a televisão, que era o Palhaço Henrique, foi a primeira dupla do meu avô, que inclusive o Henrique Seixas, que era irmão do meu avô, profissionalmente como palhaço, ele escolheu o nome Henrique. Então era Palhaço Henrique, era o mesmo nome que ele. Né? Ele era um Tony. Qual é o nome do seu avô meu, o Palhaço Relia? Valdemar Seixas. Valdemar Seixas. E o Pimentinha era Walter Seixas. E o irmão dele, que foi a primeira dupla dele, era Henrique Seixas, era o Palhaço Henrique. Ele era um palhaço branco, mas era aquele tipo palhaço branco, aquele Tony clássico, que usa o chapéu de cone, né? Aquela roupa de cetim,
e é o Escada, conhecido como Escada, né? E aí na televisão, o meu avô ele teve algumas duplas, teve o Henrique, depois teve o Siri, que era outro irmão do meu avô, que também fazia o branco, só que de outro estilo, não ficava com aquele estilo clássico com chapéu de cone e tal. E aí depois teve o Pimentinha, que foi o sobrinho do meu avô, que fez um grande sucesso, os dois fizeram um grande sucesso juntos na televisão, né? E aí o que acontece? Só que foi começando a aumentar cada vez mais a audiência. Meu avô começou a fazer durante a semana shows, fazer de quarta-feira o circo, fazer de sexta-feira o circo, se apresentava em shows, ia para o interior, voltava, sábado pegava a trupe dele e ia para o Rio de Janeiro para se apresentar ao vivo, e aí eles voltavam no domingo à noite para no dia seguinte se apresentar ao vivo aqui em São Paulo, ali na Record, que era na Alameda Miruna, né, em Moema. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, é lógico, isso daí foi cansando, não só meu avô, como toda a trupe, né? O Pimentinha, o meu avô, todo mundo foi ficando cansado com essa correria, essa loucura de não parar, né? E aí o meu avô, ele pegou e avisou para os irmãos, ele falou, olha, estou muito cansado, só vou me apresentar de quarta-feira agora no circo. Ele falou, vou colocar um substituto de sexta-feira, vou colocar outro palhaço. Ele falou, porque eu de quarta-feira consigo, ele falou, só que eu tenho outros compromissos, outros shows e tal. E de sábado eu tenho programa no Rio, domingo tenho aqui em São Paulo na Record. E aí ele foi procurar um substituto. Vieram sugestões, vários palhaços famosos, né? A família falava, contrato fulano, contrato Beltrano e tal, porque eles queriam alguém que pudesse ser atração na sexta-feira, né? Aí meu avô, ele era amigo do Dedé, o Dedé era primo do Pimentinha, né? Eles têm parentesco. Não lembro se é primo de ser. É por parte de mãe, os dois por parte de mãe têm parentesco. E eu não lembro se eram primos de segundo grau ou terceiro grau, mas enfim, eles tinham muita afinidade, muita amizade. Meu avô também tinha amizade com o Dedé, e aí ele chamou o Dedé. Conversou com o Dedé e tal, e eles combinaram, e o Dedé entrou para o circo da minha família, e de sexta-feira, então, a Relia não se apresentava mais, e aí o Dedé passou a se apresentar, né? E aí deu tudo certo. Aí meu avô conseguiu ter um pouco mais de descansar pelo menos um pouco para no sábado ter pique de ir para o Rio de Janeiro, voltar e domingo ir para e essas histórias bacanas. O meu avô ele adorava os Trapalhões, mas por questão de parentesco, amizade. Assim, o meu avô ele tinha muita amizade com o Dedé, e além disso ele tinha muita amizade com o Mussum. Ele sempre encontrava com o Mussum, batia muito papo com o Mussum, ele adorava o Mussum. Ele sempre comentava, assim, isso me marcou muito, do meu avô comentar muito disso. Meu avô às vezes chegou aí em programas como convidado especial no programa Os Trapalhões, depois que o meu avô já não estava mais apresentando o programa dele, né? Quando meu avô se aposentou da televisão, ele passou a participar como convidado especial, né? Inclusive na Praça é Nossa, ele foi algumas vezes também. O Carlos Alberto de Nóbrega convidava ele, porque o Carlos Alberto de Nóbrega, uma curiosidade, quando ele era criança, quando ele tinha uns 10 anos de idade e tal, mais ou menos, eles eram do Rio de Janeiro, eles vieram para São Paulo, né? E o Carlos Alberto de Nóbrega era fã do meu avô. E aí o Carlos Alberto de Nóbrega, o Manuel de Nóbrega levava o Carlos Alberto de Nóbrega para assistir ao vivo ali o programa do meu avô, levava lá na Record, e o Carlos Alberto de Nóbrega assistia. E essa amizade surgiu desde aquela época. O meu avô era muito amigo do Manuel de Nóbrega. Depois, por consequência lógica, eles acabaram, pela convivência, acabaram ficando muito amigos também, o Carlos Alberto de Nóbrega e meu avô, né? E somos amigos, eu também, por causa dessa amizade de gerações, assim, eu sou amigo do Carlos Alberto de Nóbrega, amigo do Marcelo de Nóbrega, uma família muito querida, né? O Dedé também, tenho muita amizade com ele também. São consequências, né, da vida, né? A gente vai É verdade, eu tenho que ter uma pergunta aqui para você, o Amarelinho, grande amarelo, o palhaço Totinho, colocou aqui, ó, você acha que teve uma responsabilidade maior no seu trabalho como palhaço por ser neto do seu avô? Eu acredito que sim, eu sinto isso, assim, porque o que acontece? Eu acho assim, é um legado, né? Por exemplo, não só por ser neto do Arrelia, antes do meu avô, quando tinha o palhaço, na época de 1900, meu avô nasceu em 1905, né? E aí o que acontece? Ele nasceu dentro do circo,
ele até brincava, ele falava assim, ó, você imagina, quando eu nasci, ele falava num tom de brincadeira, porque naquela época era parteira, todo mundo nascia em casa. E o meu avô nasceu dentro do circo. Ele falava, ó, você imagina, na hora lá tava a mulher barbada, os anões e tal, tudo esperando, o domador. Tá? Aí Ele brincava, nasceu. aí ele brincava com esse imaginário, né, para a pessoa ficar pensando, né, como seria. Mas, enfim, nessa época, o meu bisavô já era famoso, em 1905. Meu bisavô ele veio da Itália, veio de Turim. Né? Minha família começou a vir para o Brasil a primeira vez em 1800, se não me falha a memória, 1876. Né? O meu trisavô veio com alguns filhos de navio. O navio levava uma loucura, veio com circo, vinham elefantes, feras, tudo, traziam nos navios, levavam mais ou menos uns 40 dias de viagem. Imagina a loucura que devia ser uma viagem dessa. E aí eles faziam aqui a turnê e depois voltaram para a Europa, né? Eles faziam as temporadas lá na Europa, né? E esse meu bisavô ele foi ficando muito famoso. Ele era o Ferdinando Seissel e ele era conhecido, o nome dele artístico era Pingapulha, né? Ele era um palhaço excêntrico, um palhaço excêntrico para quem é palhaço, todo mundo sabe disso, mas eu vou falar porque no público às vezes pode ter gente que esteja assistindo que não saiba. O palhaço excêntrico é o palhaço que ele toca música, não só instrumentos musicais, ele domina os instrumentos musicais que ele toca de uma forma assim, com maestria, e ele também tem o dom de tocar música em copos, em garrafas, toca em lata, toca música com serrote. Então você pode ver filme antigo, tem palhaço que dá aquela envergada no serrote, pega um arame e vai e toca música. Então isso é o palhaço excêntrico, né? Para quem estiver assistindo e não souber eventualmente disso, o palhaço excêntrico é isso. E aí meu bisavô ele era palhaço excêntrico, né? O Ferdinando, que era o Pingapulha, palhaço Pingapulha. Só que ele era famoso, mas ele não era famoso como palhaço brasileiro. Ele estava no Brasil, mas na história dos palhaços brasileiros ele não pode ser considerado como um dos grandes palhaços brasileiros. Ele era um palhaço italiano. Né? Nesta mesma época, contemporâneo dele, o palhaço famoso que existia em 1905, mais ou menos, que ele veio, depois eles retornaram, depois de alguns anos, de novo, em 1878, eles voltaram para o Brasil e ficaram definitivamente aqui, né, com o circo. Mas o que acontece? Nessa época, em 1900 e pouco, quem era muito famoso como palhaço brasileiro, que meu bisavô era italiano, era o Benjamin de Oliveira, o grande Benjamin de Oliveira. Né? Quem tiver curiosidade, não conhecer, porque os palhaços sabem disso, todos os palhaços sabem quem é o Benjamin de Oliveira, mas o público em geral que esteja assistindo e não seja palhaço, tem vontade de aprender a cultura, a arte do palhaço, tem muita coisa legal assim hoje em dia. Antigamente não tinha, infelizmente. Mas aí escolas de samba acabaram homenageando ele, teve exposição do Itaú Cultural sobre ele, escreveram um livro sobre o Benjamin de Oliveira, e eu acho muito importante isso, porque antigamente o circo e a arte do palhaço só era transmitida oralmente, então era muito importante o palhaço contar para o outro, senão se perdia a história. E aí, graças a Deus, muitos palhaços passaram a escrever sobre a arte do palhaço e sobre as experiências que viveram, e isso daí é muito bom, porque vai preservar isso para as futuras gerações, assim como as lives, né, preservam também a memória. Isso daí é muito bom, e você está de parabéns, irmão, porque você faz com maestria isso, você já está com o seu livro, tem a sua live, então isso daí você faz com maestria, e isso daí contribui muito não só para a cultura, mas para a preservação, né, da história do palhaço, né? Isso é muito importante, né? Para quem no futuro quiser aprender, né? Mas é isso, o Dedé, ele teve tem essa ligação com a minha família, e ele teve essa parte, esse período aí que ele trabalhou, antes dele ser trapalhão, ele trabalhou no circo da minha família, porque ele é palhaço. Dos trapalhões, palhaço mesmo era o Dedé. Uhum. Né? O Didi, ele é um humorista, um grande humorista. Eu adoro o Didi também. Meu avô era amigo do Didi, ele gostava muito dos Trapalhões, tinha amizade com todos eles.
Mas o que acontece? Palhaço mesmo era o Dedé. O Dedé, tanto que não é à toa que escolheram ele como embaixador dos circos brasileiros, né? E Por toda a história dele, né? é verdade. Olha, a gente respondendo na net que o nome do palhaço do vô é Palhaço Arrelia. E qual que é o nome dos programas que o seu vô tinha na TV? Tinha a Escolinha do Arrelia e tinha A escolinha foi muito antes da escolinha do professor Raimundo, né? O meu avô ele teve a escolinha do Arrelia, mas era no rádio, né? Antes de vir a televisão para o Brasil, né? Agora, na televisão, meu avô ele teve, eu não lembro o nome dos programas da TV Tupi, que foi um curto período, e o da TV Paulista, que depois virou a TV Globo, que era o Canal 5, também não lembro. Eu sei do programa que fez grande sucesso, que é o da Record, né? Que foi de 1953 até 1974, líder de audiência, né? E aí chamava Circo do Arrelia, mas era popularmente as pessoas chamavam carinhosamente de Cirquinho do Arrelia. Então também tem muita gente que fala, era o Cirquinho do Arrelia, por causa disso, porque as pessoas, as crianças, chamavam de Cirquinho do Arrelia, né? Então, Diga, Marcos, desculpa. Não, eu ia falar, falando, aproveitando essa deixa, o Palhaço Arrelia tinha um bordão também, né? Tinha. Eu queria só, antes de falar disso, mandar um abraço pro nosso irmão, o Cláudio da Escola Federal Interior, um grande irmão querido, extremamente talentoso, tem uma escola da arte do palhaço, dessa nobre arte aí, que é uma escola renomada, tá de parabéns. E é uma grande alegria estar com esse nosso irmão aqui. Ô, Claudio, um grande abraço, meu irmão. Você é fantástico. E falando do bordão, o meu avô, esse bordão foi interessante. O como vai, muito bem, bem, né? Surgiu porque, assim, muita gente hoje em dia não tem noção da grandiosidade que o palhaço tem, né? O palhaço, ele sempre teve, bom, ele é milenar, né? O palhaço existe quando existiam impérios, quando existiam reinos, e que acontece até... O que acontece é que eles surgiram, né? É que se eu for entrar na história do palhaço aqui, né? Antes do palhaço tiveram a comédia dell'arte, os bobos da corte e tudo mais. Mas, enfim, o bordão, eles estava falando da grandiosidade só para chegar antes do bordão, ou para falar o contexto que surgiu, né? Então o que acontece? Antes de ter a televisão, o que tinha aqui no Brasil era o cinema, mas era pouca coisa que se exibia, pouquíssima coisa. O cinema era mudo, e tinha pouquinha coisa que se passava. Depois veio o cinema falado, mas também era pouca coisa. Não era que nem hoje em dia, que toda hora lança filme, né? Então o que acontece? Tinha o cinema, tinha o teatro, que também é milenar, vem da Grécia Antiga, e tinha o rádio. E o rádio realmente é um veículo de comunicação que nunca vai ser extinto, né? Porque você pode ver que ele supera todas as épocas, porque mesmo tendo, você vê com o avanço, inclusive mesmo tendo inteligência artificial, o tradicional rádio continua sendo um dos veículos mais usados, né, ouvidos pelo ser humano. E aí o que acontece? Essa época não tinha televisão, então, quando chegava um circo numa cidade do interior, que nas cidades grandes era mais comum, mais frequência ter circo. Mas as cidades do interior mais distantes demorava. O circo passava, depois de um bom tempo, vinha de novo um circo fazer uma temporada, uns 3 meses, às vezes, se tivesse muito sucesso, ficava mais um pouco, né, prorrogava um pouco mais, tal. Dependia da bilheteria. Até porque eles viviam disso. Só que o que acontecia? Quando o circo chegava naquela cidade do interior, aquela cidadezinha que tinha aquela vida tranquila, tal, normalmente as autoridades já iam anunciando antes. Por quê? Porque os circos eles chegavam, eles tinham um secretário do circo, né? Tinha circo grande que tinha 2, 3 secretários. Mas os circos menores tinha um secretário, tinha uns cirquinhos pequenininhos, mais modestos também, não estou desmerecendo, aí não tinha um secretário, tinha que ir direto alguém lá, um artista,
falar que queria fazer temporada. Mas, por exemplo, na minha família, o secretário do circo pegava e tratava de falar com a prefeitura da cidade e avisava. E o normal que acontecia, quando a prefeitura já ficava sabendo que havia um circo, já começava também os preparativos, já avisava, o prefeito já avisava para as autoridades, já marcava um almoço, um jantar, você vê a importância que o circo tinha, que o palhaço tinha. Então, eles chamavam o prefeito, participava desse primeiro jantar ou almoço, vinha o padre da cidade, vinha o prefeito, o juiz, o promotor, o delegado, a maior autoridade do exército que tivesse ali na região, vinham os principais advogados, médicos, o principal comerciante, e faziam aquele banquete ali para recepcionar a trupe, né, o elenco do circo, né? E aí o que acontece? O meu avô, num desses jantares, não lembro se foi jantar ou almoço, mas enfim, foi marcado e o meu avô foi com a trupe. Meu avô, ele já estava muito famoso, né? E aí avisaram, olha, o meu avô ele já tinha criado o Arrelia. Isso daí, meu avô, ele criou o Arrelia quando ele tinha 22 anos de idade, em 1927, né? E aí o meu avô, ele pegou e meu avô criou o Arrelia em Minas Gerais e foi desenvolvendo, né? Assim como qualquer palhaço, ele começa e ele vai desenvolvendo o palhaço dele, ele vai criando as suas gags, vai criando... Às vezes ele percebe no início que aquela voz que ele faz não tem muito a ver, ele vai aprimorando, muda a maquiagem, Exatamente, ele vai até ficar uma maquiagem definitiva, ele leva um tempo, é normal, né? Isso daí, inclusive, gera muita curiosidade para quem, você sabe disso, você dá aula, tudo, né? Quem é aluno e começa, né? Sempre pergunta, mas eu posso mudar? E se eu não gostar depois dessa maquiagem? Não, até definir a maquiagem, é lógico, depois que define o palhaço, né? Estou falando para quem está assistindo, se tiver gente que não é palhaço, aí depois é lógico, definir tem uma identidade do palhaço, mas até definição leva um tempo, é normal, é natural. O palhaço ele vai é um autoconhecimento, aquilo vai vindo de dentro e vai aflorando, né? Um estudo constante. E aí o meu avô ele chegou nesse banquete e avisaram, falaram, olha, vai chegar aqui, se não me falha a memória, era um promotor de justiça. Falaram, ele vai chegar aqui, ele é desagradável, ele gosta de olhar no olho, pegar na mão assim e não larga a mão da pessoa, ele fica falando como vai, e não para, ele gosta de intimidar. Então, aí meu avô, ele sempre foi espirituoso e ele pegou, tá bom, tudo bem, estava avisado. E aí aquele promotor, o que ele fez? Ele chegou chegando. Né? Ele esperou, todo mundo tinha o horário marcado, ele, lógico que atrasou um pouco para chegar e ser o último, para todo mundo chegar e olhar quem está entrando, né? Porque quem chega atrasado, todo mundo olha, né? Então ele já fez de propósito, provavelmente, abriu a porta lá do estabelecimento, eles iam almoçar ou jantar, não me lembro se era jantar ou almoço, e já bateu a porta e desceu e foi seco, assim, foi direto no meu avô. Meu avô era o Arrelia, né, era famoso, e falou, vou intimidar ele, né. Foi no meu avô, pegou na mão, de fato fez exatamente o que ele fazia com os artistas que iam lá na cidade. Foi no meu avô, pegou na mão, olhou bem nos olhos do meu avô e falou, como vai? Como vai? Como vai? E aí o meu avô, espirituoso, virou e falou, eu vou bem, muito bem, bem, bem. Desmontou o promotor de justiça, os outros que estavam ali pro banquete, pro jantar ali, choraram de rir, o promotor ficou constrangido, ficou sem graça, porque desarmou ele ali, né? E aí meu avô criou esse bordão, porque ele viu o efeito que deu, todo mundo achou engraçado, ele incorporou para a Arrelia, né? E aí nessa questão de estudos, né, o meu avô, ele desenvolveu outras coisas do Arrelia, ele foi, por exemplo, tinha uma pessoa que ele conheceu e a pessoa falava muito ofegante. Né? Então a pessoa era fã dele, foi falar com ele, e aí a pessoa falava. Antes o Arrelia no início não era ofegante, porque o Arrelia ele fala, né? Vou fazer a voz do Arrelia aqui, vou pedir licença, porque eu estou sem maquiagem, mas eu vou fazer. O Arrelia faz assim, ó. A voz dele é
Amiguinhos e amiguinhas, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai. Vocês vão bem? Estão muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, pararara, timbum. Então tem essa ofegância, né, no meio da fala, e aí ele pegou dessa pessoa, porque antes não tinha essa ofegância, e aí ele viu a pessoa falando com ele, a pessoa falando, Elia, olha, eu sou seu fã, não sei o que. Ele falou, puxa, Aí isso foi daí vai ficar. pegando isso. Aí ele pegou isso. Depois de um tempo, ele pegou de outra pessoa que ele conheceu, que também era fã dele. Ele pegou da pessoa, a pessoa ela falava, a pessoa queria falar bonito e falava algumas palavras erradas. Então a pessoa falava tabuleuta, maleuta, né? Boa tarde, guarda-chuva. E aí o que acontece? Meu avô também incorporou isso. Então ele foi aprimorando nesse período, até definir como a Relia falava, né? Ele foi incorporando essas coisas no Arrelia. E o ideal é o palhaço sempre fazer esse estudo, né? Esse estudo de como. Você é muito observador, né? Você sabe disso, é lógico. Estou falando para o público entender. Olhar sempre como os outros andam, porque às vezes, na hora da composição do palhaço, a pessoa pode gostar de um jeito de andar diferente, olhar como as pessoas falam, gesticulam e tudo mais, né? Então a Sabe o que pessoa. é bom para observar também, para ser se observar o povo mineiro falando? Sim, Ele sim. fala com um sotaque bem puxado, assim, ó. Se você observar, aí você pode levar o sotaque mineiro. Sim, sim, é verdade. Você está certo. É tudo uma questão de estudo, né? A pessoa ela vai estudando e vai compondo o seu palhaço, sua palhaça, enfim. E o meu avô, uma coisa que eu achava interessante, o meu avô, ele foi compondo, você vê, ele usava bengalas, né? Então aqui eu vou mostrar uma bengala. Essa daqui é uma bengala que eu uso, né? O Arrelia 2, Arrelia Neto. O Arrelia 2 é o Arrelia Neto. Eu vou mostrar mais uma bengala e já vou explicar essa questão do 2, né? Ó, essa é outra bengala, que era do meu avô. Ele Essa usava na... bengala era do seu avô mesmo, que ele usava na. Exatamente, usava na Record, usava no circo, usava nos shows. Eu tenho outras bengalas dele, né? Olha, Eu tenho- o eu Amarelinho tenho- falou aqui, ó. A rua é o melhor escola de palhaço do mundo. É só ficar atento. Sim, exatamente, exatamente. É um excelente laboratório. A pessoa observando, a pessoa vai aprender muita coisa, jeitos de andar, porque cada ser humano tem seu jeito único. Uhum. Se for observar, cada pessoa é única. Então, de fato, realmente, a pessoa, se o artista, não só o palhaço, mas o ator, quando vai compor, o palhaço não é um personagem, mas o ator é um exemplo. Ele também, quando ele vai compor o personagem, né, ele vai observar. Então, ele vai fazer um laboratório, vai fazer um estudo de campo e tudo mais. Então, o que acontece? O palhaço, estou falando para o público, quem é palhaço sabe disso, mas tem pessoas que vêm me perguntar e falam, o seu personagem, eu falo, não. Eu falo, personagem é o que o ator interpreta, né? O palhaço é diferente, está dentro da gente. E aí o que eu acho legal, eu trouxe algumas coisinhas, assim, para Fica à o vontade. estudo. Além de eu ser o Arrelia, né? Eu vou só falar essa questão do palhaço Arrelia 2, né? Por quê? Porque tinha o Picolino e o Picolino 2, né? E assim tem outros palhaços também. Porque na sucessão tradicional circense, quando o palhaço escolhia alguém da família para suceder, né? Por exemplo, o meu bisavô escolheu meu avô. Né? Ele pegou, quando meu bisavô ele foi ficando cansado, foi ficando com idade, que era o Ferdinando Seixel, o Pingapulha, ele foi ficando cansado e aí ele pegou e falou, olha, vou escolher um sucessor. Ele tinha 4 filhos e 2 filhas, todos palhaços. E aí ele pegou e testou os filhos dele um após o outro, não no mesmo dia, em tempos diferentes, mas o que acontece? Ele testou, colocou um filho para se apresentar com o circo lotado, que o circo da minha família, graças a Deus, era um circo que lotava sempre. Então ele botou o filho no picadeiro, falou, se vira. Não deu esquete, nada,
para ver o que ele ia improvisar. Né? E quando ele viu a reação do público, ele falou: não é esse que vai me suceder. Colocou o outro, mesma coisa. Terceiro, outro irmão do meu avô, também ele achou, meu bisavô achou que não era quem ia suceder ele. E meu bisavô, além disso, eu não comentei aqui, ele era o diretor artístico do circo. Né? Ele era palhaço e era diretor artístico. E aí ele tinha aquele olhar bem crítico, né, para decidir e tal, além de ser o dono do circo, mas ele tinha aquele olhar como diretor artístico, né? E aí ele pegou um belo dia, meu avô chegou de férias do colégio, meu avô já devia ter uns, se não me falha a memória, que é tanta data na minha cabeça que, desculpa se eu estiver errando a idade. O meu avô ele chegou de férias e os irmãos dele já estavam preparados. Eles não avisavam, assim como aconteceu com os irmãos dele. Eles sabiam que um dia iam ser testados, mas era uma surpresa. Eles não sabiam que dia ia acontecer isso. Então, meu avô, por exemplo, chegou das férias do colégio e os irmãos já estavam esperando. Meu bisavô falou: ó, ele entrando aqui no circo, vocês já maqueiam ele, colocam uma roupa e jogam no picadeiro. Então, de fato, meu avô chegou, circo lotado, meu avô achou que ia ficar lá. Nos bastidores naquele dia, os irmãos dele já cataram ele na marra, pintaram uma maquiagem nele, colocaram um paletó grandão, um sapatão. Você vê que não tem nada a ver com a Relia. A Relia não usava sapatão, usava sapato social. Mas o que acontece? Eles improvisaram ali, ainda não existiu a Relia. Maquiaram meu avô e empurraram ele para dentro do picadeiro. Circo lotado, meu avô nervoso, teve que improvisar. Aí ele viu um funcionário do circo lá enrolando um tapete, ele foi lá e improvisou, chutou o bumbum não com força, mas chutou, deu um chute, né, na bunda para ficar engraçado. E o funcionário ficou bravo, porque o funcionário não estava esperando, né? E o funcionário saiu correndo atrás dele para bater nele. E ele começou a correr pelo picadeiro e o público achou que aquilo era um esquete. O público começou: corre, palhaço, que ele vai te pegar, corre, palhaço. Ele corria, o funcionário corria. Depois ele correu lá para dentro. Né? Ele chegou a tropeçar, cair em cima de umas pessoas que estavam na beira do picadeiro, depois correu lá para dentro e o público aplaudiu ele de pé, acharam que aquilo fosse uma esquete. Né? E o meu bisavô lá de dentro viu a reação do público e falou: é você, ele falou. Ele falou: você é meu sucessor. E aí o que acontece? Com o sucessor, o sucessor ele tinha duas opções. Quando ele era escolhido como sucessor, ou ele ia usar a maquiagem, o figurino e os trejeitos do antecessor, e aí se ele fizesse isso, ele ficava conhecido com o mesmo nome. Então, por exemplo, se meu avô tivesse, quando ele foi escolhido como sucessor, se ele tivesse optado por ser o Pinga-Pulha, ele ia se apresentar como Pinga-Pulha, só que entre os palhaços e os circenses, ele ia ser conhecido como Pinga-Pulha 2. Né? Isso daí é uma questão para saber a ordem de sucessão. Né? E aí o que acontece? Só que, por isso que eu falei que eu sou o Arrelia Neto, só que eu sou o Arrelia 2. Né? Então o que acontece? O meu avô, ele não optou por ser Pinga-Pulha. Isso daí era facultado. Eles pegavam e falavam: se você... Depende da família, não sei se davam tanta flexibilidade em todas as famílias. Mas no caso do meu avô, o meu avô ele pegou e falou: olha, não, eu vou criar meu próprio tipo, meu próprio palhaço e tal. E aí ele criou a Arrelia. Né? E aí deu muito certo, né? Ele foi o Arrelia. Agora, quando ele me escolheu, ele tacou a bengala na sua cabeça. o meu avô, ele pegou, essa foi boa, ele pegou e foi assim, eu fui visitar, né, eu era neném de colo, tinha acabado de nascer, né, eu na verdade não fui nem visitar, me levaram, né, porque eu não escolhia nada quando eu era recém-nascido. O meu bisavô, o Ferdinando Pinga-Pulha, ele já estava beirando os 100 anos, estava com 99 anos. E o que acontece? Meus pais, o meu avô materno, porque meu avô Relê é meu avô paterno, foram lá comigo e o meu bisavô estava esperando. E o meu bisavô, ele me pegou no colo, me viu e tal. E logo depois de uns meses ele faleceu.
Mas o meu avô, depois que eu comecei a crescer, meu avô, quando eu tinha 5 anos de idade, em 1980, meu avô me escolheu como sucessor dele. Ele começou a me ensinar, primeiro, lógico, de forma lúdica, porque eu tinha 5 anos de idade, não tinha como ele falar tecnicamente a arte do palhaço. Ele ensinava aquelas gags bem básicas. Para mim, eu achava que aquilo era uma brincadeira. Então é aquela coisa de vai pegar o chapéu, bate o chapéu vai fugindo, né? E vai batendo o pé, joga a bola na parede, a bola volta, bate na barriga, bate no chão, a bola bate no rosto. Ele foi me ensinando algumas gags, né? E aí com o tempo é lógico, ele foi me ensinando mais coisas, tal. Eu era garoto ainda pequenininho, ele começou a se maquiar e a relia na minha frente várias vezes. Ele tinha o banheiro dele, minha avó tinha o dela, então eu ficava com ele ali observando ele se maquiar. Eu metia a mão na tinta, ele falou, não, espera, calma, paciência, eu queria já passar no rosto, mas ele tinha paciência de avô, né, que avô é pai com açúcar, então primeiro ele se maquiava, muitas vezes, e eu fiquei observando. Depois ele passou a me maquiar muitas vezes, e eu ficava observando, e aí, lógico, chegou no momento que ele começou ele falou, agora você vai se maquiar. Aí eu comecei a me maquiar, e ele ia corrigindo, que alguma coisa eu errava, tal, ele ia... Né? E aí foi um processo gostoso. Quando eu fiquei um pouco mais velho, ele foi me ensinando um monte de coisa, mas o que me marcou muito foi isso da maquiagem e do arrelia, né? E ele me ensinou a fala do arrelia, a respiração, a articulação de voz, o jeito de gesticular, né? Inclusive isso daí eu sou muito grato a ele porque assim quando na adolescência um dia ele me pegou de surpresa. Eu já estava há muitos anos, ele me ensinava semanalmente, que a gente se encontrava todo final de semana, né? A gente se encontrava e ele me ensinava todo final de semana um pouco da arte do palhaço. E aí o que acontece? Um belo dia ele pegou, falou para eu tirar a camiseta, me colocou a camisa, uma das camisas do Arrelia, me colocou a gravata de laço, eu provei os blazers, ele me colocou um blazer do Arrelia, tudo do Arrelia, do figurino do Arrelia, me colocou a peruca, só não me maquiou. Aí ele pegou e falou, agora você é palhaço. Aquele dia, eu queria aquela consciência de que eu tinha me tornado um palhaço. Eu era adolescente, até então ele foi me ensinando, quando ele sentiu que eu já era um palhaço, e ali eu considero que foi, quando ele falou você é um palhaço, foi meu batismo de palhaço, né? Então ele pegou e falou que eu já era um palhaço, e aí o que foi muito marcante para mim foi esse momento, e ele fala para mim assim, ele falou assim, olha, quando você quiser, você já é palhaço, quando você quiser, se você quiser, você vai ser o Arrelia, ele falou. E aí o que acontece? Por isso eu optei, como ele falou que eu seria o Arrelia se eu quisesse, ele me escolheu como sucessor dele, e aí eu aceitei, e com muita honra, né? Lógico, para mim foi uma honra ele me escolher como sucessor dele, além dele antes ter me escolhido como aluno dele, né? E foi uma honra ele me escolher como sucessor, por isso que eu sou o Arrelia 2. Contei essa parte, né, da minha história e história do meu avô, que é entrelaçada, né? E isso daí para as pessoas entenderem. O Picolino, por exemplo, que era primo do meu avô de primeiro grau, convivi muito com o Picolino, aprendi muita coisa com o Picolino, sou muito grato a ele também, que é o Roger Avanzi. O Picolino, ninguém falava Picolino 2, o pai dele era Picolino, com a mesma maquiagem, mesmo figurino, e ele foi o sucessor, foi escolhido como sucessor, né, pelo pai dele, que era o Picolino, e ele, como o Picolino, era o Picolino 2, mas ninguém falava, como eu falei, assim, né, não se pronunciava, eu vou falar, aqui tá aqui com a gente o Picolino 2, não. Aquilo é para questão de saber a ordem de sucessão. Se o neto dele, que aliás é a cara dele, antigamente a gente falava assim, né, a xerox dele, né? E o que acontece? Hoje em dia os jovens nem devem saber, né? Quando fala que é a xerox do pai, mas enfim. O neto do Roger, ele é o rosto igual do avô dele. E se um dia ele vier a ser o sucessor dele, com certeza, se ele escolher ser o Picolino, ele vai ser o Picolino 3, mas é lógico, ele vai ser o Picolino para efeito de
o público conhecer e tal, mas entre os palhaços a gente vai saber que é o 3 porque é a terceira geração, né? Então é só uma curiosidade que eu estou contando, né, para que as pessoas saibam dessa questão aí de como era a sucessão e tal, né? Porque além da questão da tradição oral, que se passava muito, inclusive da história os palhaços passavam da história do circo, a história da própria família e tudo, eles também escolhiam, né, os seus sucessores, né? E o que me marcou também uma coisa, eu perguntava muito para meu avô quando ele me ensinava, outra curiosidade, por exemplo, o arrelia. O arrelia ele usa nariz de massa cênica, né? Eu faço como meu avô me ensinou. Eu pego massa teatral, aquela massa cênica, coloco o nariz, moldo, faço ele ficar pontudo, aí depois eu pinto ele, toda a maquiagem, tudo. E o que acontece? O arrelia ele usa uma peruca, né? Eu estou aqui com a peruca do arrelia, essa peruca que eu uso era a peruca que meu avô usava no circo, usava na televisão, na Record, usava nos shows, e é a peruca que eu uso, né? Eu vou mostrar aqui. Essa é uma das gravatas de laço que ele usava. Tenho várias gravatas que eram dele, de laço, que ele deixou para mim. Essa daqui é a peruca do Arrelia. Eu vou colocar só para ter uma noção. Essa é a peruca dele, né? Sensacional. E ficou até um pouco de tinta aqui. Isso daí faz parte. Isso daí é que eu faço o show, às vezes com um restinho de tinta na peruca. Aí que acontece. E eu também, além disso, como eu falei, o Roger Avanzi, uma curiosidade do Roger, agora eu vou falar, né? O Roger ele era muito generoso, né? O Roger ele foi o criador da primeira escola de palhaço do Brasil. Né? E muitos atores, inclusive o Domingos Montaner, do La Mínima, né, que infelizmente faleceu aquela ocasião afogado e tal, um grande palhaço. O Domingos, ele foi um dos palhaços que foram alunos do meu primo, foi um dos alunos do Roger Avanzi, né, na escola de circo picadeiro do Roger Avanzi. Os outros membros do La Mínima, tem membros lá que foram alunos do meu primo, né? Não só o Domingos, mas outros também, o Fernando e outros queridos irmãos, palhaços. E o Roger Avanzi, inclusive, ele era professor honorário dos Doutores da Alegria, da Escola dos Doutores da Alegria, né? Ele era um palhaço muito generoso, recebia em casa os palhaços, o palhaço ligava para ele falava, vem em casa, meu avô também era assim, muito palhaço me conta, fala assim, nossa, eu nem acreditei, um dia eu liguei pro teu avô, achei o telefone e liguei, ele falou, vem tomar um café, meu avô era assim, o Roger também era assim, sabe, aquela coisa de circense, sabe, de abrir a porta, não, vem aqui, você é palhaço, vem aqui tomar um café comigo e tal. E aí o que acontece, eu aprendi com meu avô uma coisa porque assim, tem pessoas que me falam assim, me perguntam, devem te perguntar muito também, Marcos, e para o Cláudio também, enfim. Muita gente me pergunta, fala, ué, mas é palhaço ou é clown? Aí tem pessoa que segue uma linha que é teatral lá da Europa, que veio da Europa, que aí eles consideram que o clown é aquele palhaço de teatro e tal, né, que segue toda aquela tradição, né, europeia de teatro, e tem outras, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas, enfim, só para diferenciar, tem uma corrente de ensino que entende isso, e eu respeito, não é errado. Agora, tem outra corrente de ensino que já entende diferente. Por exemplo, muitos palhaços brasileiros entendem que clown e palhaço é a mesma coisa, eu entendo isso. Para mim, clown e palhaço é a mesma coisa, mas é o que eu falei, respeito aqueles que ensinam diferente, porque são questões de doutrinas, correntes de entendimento, de estudo diferentes. Então, ninguém está errado, todo mundo está certo, porque cada um resolve seguir um ensinamento. Né? Eu acho que isso daí é a liberdade e a graça e a beleza da arte está nisso. Né? No cada um desenvolver a sua arte. Né? A pessoa tem que ficar engessada, né? Falar, não, ele falou isso, então só posso separar se eu fizer isso. Senão aí você até não tem criatividade, fica muito preocupado em regra e não cria. Né? E aí o que acontece? Como o meu avô ele me ensinou, ele me ensinou algumas coisas que o Roger também ensinava e fazia. Era muito comum
Tem foto do Roger Avan, quem jogar Picolino na internet vai ver ele, foto dele se maquiando. É, então você vê o rosto do ser humano, né, o Roger, e ele se maquiando. Tem foto do próprio o rei dos palhaços, o Piolim, né, que foi homenageado, tem o dia do circo, né, no dia 27 de março, tem foto dele se maquiando. O meu avô também, muitas fotos em revistas e jornais, ele se maquiando, ele fazia palestras, no final das palestras ele fazia algumas esquetes e depois tirava a maquiagem na frente do público, né? Então o que acontece? E essa corrente do clown europeu, que não estou dizendo, não está errada, é outra corrente de ensinamento, entende que não pode nem tirar o nariz na frente do público. Porque, segundo esse entendimento, tiraria o brilho, a magia e tudo mais. Eu respeito, é um entendimento, não está errado, assim como não está errado dos grandes palhaços brasileiros que criaram esse novo entendimento. Inclusive, eu vejo a forma, eu gosto muito e sigo esse entendimento dos palhaços brasileiros, desses grandes palhaços brasileiros, porque é uma coisa que surgiu aqui. Então você vê assim, é uma coisa nossa, né? Uma coisa, como tem gente que fala assim, a jabuticaba brasileira, né? Então, os palhaços brasileiros foram inovando, foram criando. Por exemplo, o palhaço europeu, ele não falava tanto, o palhaço brasileiro, no circo, fala muito. E aí, por consequência, os outros palhaços foram para a TV e foram para visitar hospital, asilo, creche, também foram com características do palhaço brasileiro. Né? É lógico que para cada ambiente tem uma certa abordagem. Dentro do hospital não pode fazer barulho, mas enfim, são características que surgiram aqui no Brasil que eu acho que a gente tem que valorizar, né? É verdade. Ô, meu amigo, pra gente agora, a gente tá um pouco. Eu sei que a gente, de falar de palhaço, palhaçaria, a gente vai até amanhã, né? É verdade, é verdade. Verdade. E pra gente encerrar aqui, fala um pouquinho do livro que tem que lançou aí do Arrelia. Você tem ele aí pra Ah, sim, mostrar? sim, sim. Eu vou primeiro só mostrar para quem tiver curiosidade. Nos sebos ainda deve ter. Este daqui é um dos livros que meu avô escreveu, né, o Arrelia e o Circo. Uhum, sensacional. Até no verso tem uma foto dele com meu primo, o Pimentinha, o Arrelia Pimentinha ali. Tem outro. Esse daqui é uma biografia. Essa daqui é uma autobiografia que meu avô também escreveu. Deixa eu ver, acho que está refletindo, não sei. Dá para ver? Não sei. Dá pra ver, dá pra ver. Dá para ver, né? Então, o que acontece? Este daqui, meu avô, lançou em 1977. E aí, depois de 20 anos, ele lançou esse daqui em 97, 1997. Isso daqui eu estou mostrando para quem tiver curiosidade e quiser comprar, geralmente no estante virtual, sebos, enfim, a pessoa consegue comprar. Esse daqui, deixa eu tirar o plástico porque ele está refletindo. Esse daqui é o livro que eu escrevi, conto muita coisa que eu vivi com meu avô, muitas coisas que ele me ensinou. Esse também tá em. Se você entrar aí no. Procurar livro lá no Google, vai aparecer também. Ó. Acha, chama O Arrelianista, né? O que acontece? Nesse livro Esse aqui, também acha também, né? Esse acha também, ó. maravilha, já reservam para mim que eu vou comprar. Já vou comprar um desse. Parabéns, maravilha. Esse livro aqui, quem quiser comprar, acha, por exemplo, na Amazon. Agora, os do meu avô tem que ser sebo mesmo, porque aí são livros antigos, né? Esse Mas eu vou ainda se querer um acha. também. Esse eu Tá? vou querer um também. Que legal, que honra. Um também. E, Ó, eu vou querer um autografado, hein? opa, então eu vou combinar com você, eu vou comprar um teu e eu vou querer um autografado também a gente se encontra para tomar um café junto, hein, irmão? Vamos. Você tá Mas, em São Bernardo do Campo, né? mas eu vou aí e te visito. Vamos embora, vamos marcar um Vai dia aí. ser um Eu vi que prazer. você passou aqui. Esse dia você passou aqui em frente, aqui, não foi? Você foi para Aparecida? Passei sim, passei. Então, aí a gente combina que eu vou tomar um café aí com você. Vamos sim, vamos marcar um dia aí. E aí é isso, o papo é gostoso, que tem tanta coisa que se pode contar que a gente fica.
O papo tá tão gostoso, tá tão legal, tá leve. Deixa um recado de encerramento pro pessoal que tá assistindo e o pessoal que vai assistir depois. Ah, sim. Um recado que eu quero deixar é assim, para todos que queiram, né, aprender a arte do palhaço, o segredo é esse, estudar sempre. E a pessoa não tem que se prender muito. Por exemplo, se assiste um curso, não desmerecendo, longe disso, mas a pessoa tem aula com um palhaço, depois tem aula com outro, você tem que construir o seu palhaço. Você não tem que ficar engessado, essa é a minha opinião. Não tem que ficar engessado. Não, eu tenho que seguir esse professor, ou esse, ou aquele, que às vezes um professor segue uma corrente, outro professor segue outro entendimento. Então você vai pegar aqueles conhecimentos, né, você é o público, né, porque é lógico que eu não estou falando para o Marcos, porque o Marcos é um mestre da arte do palhaço, mas estou falando para o público. E o que acontece? Para quem ainda não é palhaço, ou está desenvolvendo seu palhaço, a minha dica é essa: procurar pegar os conhecimentos que tiver e sempre estudar e sempre fazer um estudo de autoconhecimento também. Sempre estudar, eu digo porque assim, ó, eu fui aluno do meu avô de 1980 até 1997, foram 17 anos. E meu avô depois, quando eu já estava chegando lá perto de 97, ele mudou depois para o Rio de Janeiro, eu continuei tirando minhas dúvidas com ele, que eu não vou negar, que ele sempre foi meu mestre, e eu visitava ele, ligava para ele e tudo mais. Mas ele sempre me falou, olha, agora você vai beber da fonte de outros professores, né? Então o que acontece? Eu tive o prazer e a alegria de depois ter como professores, depois desses 17 anos aprendendo com meu avô, eu segui o conselho dele e fui aprender também um pouco, porque cada um tem seu conhecimento. Eu fui aluno de vários palhaços e várias palhaças. Fui aluno eu fiz 40 cursos de palhaço depois. Então o que acontece? Eu tive o prazer e eu chegava nos cursos, eu não chegava falando assim, olha, eu já aprendi com a Relia. Não, eu chegava com a humildade de querer aprender o conhecimento que aquela pessoa tem, porque cada palhaço tem sua experiência de vida, seu repertório e seus conhecimentos. Então, por exemplo, se eu for ver hoje em dia um curso de palhaço para assistir, eu vou pedir para o... Já teve irmão que falou, não, vem aqui para fazer o curso, mas eu quero que você assista ao de palhaço já já é formado. Eu falei, não, irmão, eu já fui. E curso de irmãos assim que fala, não, você já é palhaço, fez? Falou, não, eu quero fazer o curso de introdução. Eu falo, porque eu quero aprender o seu beabá. Eu quero beber da tua fonte. Porque ali, o avançado, aí já é todo mundo palhaço ali. Então aí eu tive essa humildade, assim como o meu avô falou, ele falou, vai ver o que os outros palhaços conhecem, o que os outros palhaços sabem. Né? Então o que acontece? Mesmo meu avô já tendo feito o meu batismo de palhaço, mesmo assim, depois eu segui o conselho dele e é isso que eu aconselho. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe mais que ninguém, e essa é a minha dica. Né? Vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento? Opa, com certeza, com certeza. Eu queria deixar um beijo para o nosso irmão Cláudio aí, que fiquei muito feliz dele estar aí com a gente. Ele mora no meu coração, viu, Cláudio? Saudades. Vamos tirar uma foto aí? Vai, peraí. Será que alguém tirou? Vamos ver. Aquela cara de palhaço, né? Você tá com o nariz não, né? Tá? Aí perto? Olha, eu tô com o nariz do azougue. Pode ser. Vai. Posso só falar mais um minutinho? Pode. Desculpa te interromper. Eu vou pôr esse nariz aqui, esse daqui é do meu outro palhaço. Né? Isso é uma das coisas que o meu avô me ensinou, vou falar um minutinho. O meu avô, ele ensinou que a gente pode ter quantos palhaços a gente quiser. Pode ter palhaços, palhaças. O meu avô, por exemplo, ele era o Arrelia e ele também era a irmã do Arrelia. Então, no circo, ele fazia as esquetes, saía para dentro da cortina, voltava como a irmã do Arrelia e depois voltava o Arrelia. Então, a gente pode, com autoconhecimento, desenvolver quantos palhaços a gente quiser ou palhaças. Né? E esse daqui é o azougue. E aí, uma única curiosidade para finalizar. Uma vez eu estava com o Rogério Avanzi, entre as muitas e muitas vezes que eu tive o prazer de encontrar meu primo, o Picolino, e aí eu mostrei o azougue para ele, assim,
né, mostrando, ele falou, deixa eu ver a foto da tua maquiagem do Palhaço Azul. Aí eu mostrei pra ele assim no celular, ele olhou, falou, tá muito boa, tá muito boa. Aí ele virou pra mim e falou, mas não esquece que você é uma relia. Até a voz, pra gente, essa deixa, como que é a voz do Azog? A do Azul é diferente, né? O Azul ele acha que esse chapéu é do Azul, ó, por exemplo. O Azul, ele acha que ele sabe tudo, né? Então ele vem com aquela empáfia, aquele olhar. O Azul, ele gosta de falar assim, tal, com as pessoas. Aí, vamos tirar uma foto então, vai. Será que a Michelle tirou? Pera aí, deixa eu dar brilho na câmera. Pera aí, vai. Maravilha. Aê. Aí, deixa eu agradecer quem está aqui. Cadê? Pronto, já ativou aqui. Deixa eu ver quem que está aqui. Agradecer o grande Amarelinho, o Ribas, Dr. Ribas, o Cláudio, a grande Michele, a grande Lete, a grande Cibele, a doutora Picolina aqui também. Obrigado, gente. Eu quero agradecer também a todos, desculpa interromper, pelo carinho de vocês estarem no meio do feriado assistindo a gente. E quem é palhaço, palhaça, vocês são, como o meu avô sempre me ensinou, vocês são nossos irmãos e irmãs. Não é verdade, Marcos? É verdade. E vocês são muito queridos. Muito obrigado pelo carinho de quem é palhaço e de quem não é palhaço. Vocês moram nos nossos corações. E vamos marcar o café, hein? Opa, com certeza. Pra gente encerrar, como que é? Como vai, como vai, como vai? Como vai, vai. Você vai bem? Eu vou bem, muito bem. Muito bem. Pararara, timbum. Amigo, grande abraço, viu? Sucesso pra você. Tava com saudade de você. Vamos tomar esse café junto. Saudade, viu, irmão? Cláudio. Porque faz tempo que a gente não se encontrou, né? Foi na pandemia, não foi? Acho que foi. Faz tempo, irmão. E quem tava aqui era acho que era não sei se era o meu palhaço e o Arrelia, né? Inclusive, se não me engano, você me fez uma surpresa. Não? Eu acho que o Ricardo Cabral. Rogério, foi o Rogério. O Rogério da Ciatrinos, um irmão muito querido lá do Rio de Janeiro, também é professor de arte do palhaço. Um grande palhaço lá do Rio de Janeiro, o Rogério. Quem quiser seguir ele é Ciatrinos, o Rogério é fantástico. Né? E também o Cabralito, que é o Ricardo Cabral, né, lá da ONG. Participa, né? Da ONG onde eu sou voluntário, porque além da gente ser palhaço profissional, também a gente pode fazer o voluntariado, que isso daí faz muito bem, né? Isso daí é uma forma da gente agradecer a Deus por tantas bênçãos. E um beijo para vocês, no coração de todos, e agradeço muito o carinho de todos vocês. Eu que agradeço aí, tamo junto aí sempre. Tamo junto, irmão. Eu já volto pra já. Vamos tomar aquele café. Até mais, tchau. Até mais, tchau.